Nós vamos conversar agora, na verdade, com a tributarista Ana Cláudia Utumi, que é sócia fundadora da Utumi Advogados. Ei, minha cara, bom dia, bem-vinda aqui ao CNN Money. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Ana Cláudia, passei muito rápido aqui, só para a gente assentar a conversa, mas eu queria te ouvir sobre a importância de começar a reforma tributária mexendo nessa tributação sobre o consumo. Bom, a tributação sobre o consumo no Brasil é uma das complexidades tributárias, uma das partes que deixa a legislação tributária assim tão complexa, que é justamente o que os outros países usam, um único tributo, o Imposto sobre Valor Agregado, nós acabamos usando pelo menos 5 tributos, ou seja, justamente os tributos que foram mostrados nas telas anteriores. Então, eu ter uma única tributação, ou eu ter menos tributações, acaba melhorando aí do ponto de vista da simplificação, da forma como as empresas têm que calcular aí os seus tributos. Então, sem dúvida nenhuma, isso faz com que o Brasil se equipare em matéria tributária à maioria dos outros países que contam só com um único tributo sobre consumo. Ana Cláudia, nós sabemos que essa discussão ela emperra quando cada um faz a conta e descobre que vai perder. Tem uma discussão, por exemplo, da validade da cobrança do imposto sobre o destino e não mais sobre a origem, como é hoje. Isso vai reformular a distribuição de impostos, né, tributária de todo o país. Há também uma discussão entre os setores. O setor de serviços não quer ser mais tributado. Hoje quem paga mais imposto é a indústria. No final a gente sabe que quem paga imposto é consumidor, viu, minha gente? Não é empresa, não. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essas barreiras do debate entre aqueles que perdem, não só ali dos entes federativos, mas também entre os setores da economia. Bom, quanto à questão do consumo, o ponto fundamental é justamente prestigiar aí o mercado consumidor. Então, jogar a arrecadação conforme aí o mercado consumidor, e isso vai fazer também com que o fato de eu centralizar a tributação e também jogar para o consumo faz com que eu tenha uma tributação que seja menos aí suscetível a certos benefícios fiscais e também faz com que seja mais simples eu tenho um critério único de destino, porque hoje, dependendo do tributo, eu tenho alguns, mesmo para o ICMS, tem algumas situações que eu pago na origem, outras que eu pago no destino, outras que eu reparto entre a origem e o destino. Então, o ISS é a mesma coisa, né? O ISS tem situações que eu pago no local do prestador de serviço, outros no local da prestação de serviço. Então, jogar tudo para o destino é um critério só, facilita aí a apuração do tributo. Centralizá-lo faz com que eu não tenha mais aí a possibilidade de guerras fiscais ou qualquer outra medida aí de incentivo fiscal que possa desbalancear aí a posição entre os diversos atores da economia, porque a ideia é que tributação nunca seja uma vantagem competitiva ou uma desvantagem competitiva entre os agentes daquele determinado mercado. Então, ao unificar tudo sobre uma base, né, única e também colocando no destino, eu tenho a simplificação e eu evito aí a concessão de benefícios fiscais que a gente diz que são unilaterais. Ana Cláudia, você é advogada tributarista, e a gente sabe que o contencioso tributário no Brasil é talvez um dos maiores do mundo. Há uma discussão agora, inclusive, sobre o voto de qualidade no CARF para desempatar processos tributários. Como é que você está enxergando a judicialização e a evolução desse contencioso tributário diante da discussão da reforma?
Bom, uma parte desse contencioso tributário que se discute, né, não necessariamente é ligada à tributação sobre consumo, mas sem dúvida nenhuma a tributação sobre consumo tem um peso aí muito grande nesse contencioso, e uma parte desse contencioso é por conta de distorções ou divergências aí de interpretação. Não é uma questão de correr atrás do sonegador somente, né? Então, uma boa parte das discussões tem vindo aí justamente porque a nossa legislação é tão complexa que se eu leio uma determinada lei, eu tenho uma interpretação A, se você vai ler, você tem uma interpretação B, e se uma outra pessoa vai ler, uma terceira pessoa vai ler, ela vai ter uma interpretação C. E aí tem uma divergência muito grande de interpretação, e isso leva aí a esse contencioso gigantesco. Uma das partes que é muito relevante, que está nessa discussão do CARF, quanto à interpretação, divergência de interpretação, é na parte de reorganizações societárias. E isso faz com que os valores envolvidos sejam valores aí muito grandes, né? Então, valores aí extremamente relevantes. E, sem dúvida, se eu tenho uma legislação unificada, se eu tenho uma legislação mais clara, menos opções de interpretação, isso vai fazer com que se reduza também o contencioso, né? Se reduza, ou seja, a entrada de novos contenciosos. Sim. O contencioso que está aí é uma série de medidas que o governo vem discutindo, nem todas, algumas muito bem-vindas, como a questão da transação, de poder negociar aquela dívida, outras nem tanto, que é justamente a questão do voto de qualidade, que na dúvida contribuinte tem que pagar imposto, então não é algo que possa ser, que seja aí muito bem-vindo nesse ponto. Ô, Ana Cláudia, para a gente terminar rapidamente, qual é a tua expectativa para aprovação? Você está confiante que aprova no primeiro semestre? Olha, é muito difícil. Eu acredito que não é tão fácil quanto o governo vem considerando aprovar, seja a PEC 45, seja a PEC 110. Porque, além da questão da pressão dos governos estaduais, governos municipais, porque eu tenho que lembrar que eu tenho que contemporizar aí todos os interesses, ainda tem a questão aí das empresas que podem ter o aumento de carga tributária. Então, eu acho que não é fácil. Bom, vamos acompanhar aqui Ana Cláudia Utumi, sócia fundadora da Utumi Advogados. Obrigada, minha cara. Boa terça-feira para você.